Estamos começando e vamos, como sempre, iniciar com a nossa mensagem do Espírito Emmanuel. Hoje vamos trazer uma mensagem do livro Fonte Viva. E as mensagens de Emmanuel foram todas nesses que contêm esses livros, não é? Nestes livros editados pela Federação Espírita Brasileira, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier. Vamos ver, então. Mensagem 158. O título é Na ausência do amor. E são palavras do evangelista João, em sua primeira... Evangelista, aqui no caso, apóstolo, não é? Porque é uma carta dele. É a primeira carta de João, que está lá na parte onde ficam as cartas, no Novo Testamento. Essa é a sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11, diz-nos João: Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E tudo isso, vê que ele começa falando aquele que aborrece a seu irmão, ou seja, falta de amor fraternal. E isto coloca o ser humano, porque nós viemos aqui desenvolver esse amor, não é? E se não estivermos desenvolvendo, estaremos mesmo andando perdidos dentro do objetivo que aqui viemos trabalhar, em prioridade. Então, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. As trevas podem ser a ignorância, a indiferença, o endurecimento do coração. Tudo isso vai nos dificultar a dar o passo em direção à fraternidade, a nos aproximarmos de forma fraterna uns dos outros. Emmanuel, então, comenta dizendo-nos: se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência, mas não é? Tudo incomoda. Eu sou intransigente, irritadiça por natureza. Tudo incomoda. Os companheiros que fogem às tarefas do amor, esse amor fraternal, são profundamente tristes pelo fel de intolerância com que se alimentam. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Ou seja, expressão de puro pessimismo, não é? Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Chamados à caridade, consideram-nos irmãos de sofrimento inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Impelidos, ou seja, levados a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam desencantados, querendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Não possuem rumo certo. Declaram-se expulsos da sociedade e da família. E aí é isto, não é? Acaba vindo o quê? Acabamos colhendo o que num determinado momento decidimos plantar. É que incapazes, diz Emmanuel, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos, porque não desejam compreender. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual.
impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Aqui é o mal da imperfeição. O bem é aquilo que nos eleva, condiz com as leis de Deus. O mal é aquilo que nos prende à retaguarda, é o erro, a insistência em não cedermos à palavra de Deus, não é? Se o pessimismo começa a beirar-te de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças de resistência diante do assalto das trevas. Aprendamos a viver com todos. E isto é uma máxima valiosíssima para os dias atuais, não é? Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver prestimosos, ou seja, com nossa disponibilidade para o outro, prestimosos e otimistas, no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. A luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Então, na ausência do amor, o que há? Trevas. Né? Amor é luz.